Queridos, em Romanos 12, no versículo 21, diz assim: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavras do apóstolo Paulo. Palavra de Deus, inspirada pelo Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como vencer o mal que há muitas vezes dentro de cada um de nós? Como podemos vencer o mal ou até mesmo retribuir o mal que outras pessoas nos fazem, que outras pessoas estão investindo contra as nossas vidas? Como? De que forma? Você já vê aí em Romanos 12, 21, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que na nova aliança a palavra de Deus vai nos trazer esta orientação? De não nos deixarmos vencer do mal, mas procurarmos vencer o mal com o bem, fazendo o bem. Naqueles dias, ainda estava em vigor na vida dos judeus a lei do Antigo Testamento. E na lei do Antigo Testamento, queridos, lá em Levítico 24, versículo 17, vai justamente dizer o contrário disto aí que Paulo disse, para nós vencermos o mal com o bem. Levítico 24, a partir do versículo 17, diz assim, lá no Antigo Testamento: Quem matar alguém também será morto, mas quem matar a um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim também lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim também se lhe fará. Quem matar a um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. No versículo 22. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, este aqui era o mandamento deixado lá na lei, no Antigo Testamento, na lei mosaica, a lei dada por Deus a Moisés para transmitir ao seu povo. No versículo 20, eu vou enfatizar, Levítico 24, versículo 20, diz: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim também se lhe fará. A lei foi abolida, querido. Deu-se lugar à graça, à nova aliança. A lei foi abolida. Mas na nova aliança, então, vem o quê? A graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. Na graça estamos sem lei? Não quer dizer que porque estamos no tempo da graça estamos sem lei. Na verdade, na graça nós estamos debaixo da lei de Cristo. Você já ouviu falar da lei de Cristo na Bíblia? Olha um texto aqui, por exemplo, 1 Coríntios 9, versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo vai dizer assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Procedi para com os sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Olha o que Paulo diz aqui. Ele diz que está vivendo como se fosse sem lei, mas não estando sem lei para com Deus. Pelo contrário, ele está debaixo da lei de Cristo para ganhar aqueles que vivem fora do regime da lei. Paulo já diz aqui que ele está debaixo da lei de Cristo. É a graça. A graça é a nova aliança, é a lei de Cristo sobre as nossas vidas. Gálatas 6, versículo 2 também vai falar sobre a lei de Cristo e vai dizer assim, Gálatas 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então você vai cumprir a lei de Cristo, vivendo debaixo da graça, levando as cargas também uns dos outros. Então, queridos, na lei de Cristo algumas coisas foram trazidas da lei mosaica, da lei dada por Deus a Moisés para transmitir ao seu povo. Algumas coisas foram trazidas para a nova aliança. Eu poderia comparar, semelhantemente, a uma Constituição, quando ela é revista, ela é refeita. Se um país for refazer, atualizar uma Constituição,
vai aproveitar muita coisa da velha e modificar algumas outras, mas não vai descartá-la por total. Algumas coisas vão ser aproveitadas. A mesma coisa em um estatuto, seja de uma igreja ou de um clube, qualquer outra instituição. Quando se vai fazer uma atualização daquele estatuto, muita coisa que tem naquele estatuto antigo vai ser aproveitada. E outras não, outras já vão ficar obsoletas. Na nova aliança, muita coisa se pegou, se aproveitou, foi trazida da antiga aliança. Mas muitas outras não. Essa lei, por exemplo, de Levítico 24, 17 até o 22, onde diz ali no versículo 20, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como ele tiver desfigurado algum homem, assim também se lhe fará. Isso aí não foi trazido. Cá já é mudado. Jesus vai mudar na nova aliança. Em resumo, Romanos 12, 21 vai dizer, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que foi conservado então da lei antiga para a nova aliança? Eu vou citar assim só uns 2 exemplos. Por exemplo, a justiça, a misericórdia e a fé já existia lá na lei. E ela permanece na nova aliança. Olha o que diz aí Jesus em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha só aí o que o próprio Jesus está dizendo, que os escribas e os fariseus estavam cumprindo algumas coisas da lei, como o dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, mas estavam negligenciando os preceitos mais importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé, que eles deveriam fazer uma coisa sem negligenciar a outra. Então, queridos, devemos exercer ainda na nova aliança a justiça de Deus, não a justiça do homem, a misericórdia e a fé. Por que eu disse aqui a justiça de Deus? Porque o homem não pode querer exercer a sua própria justiça, mas infelizmente nós, na nossa ira, muitas vezes nós queremos exercer a nossa própria justiça. O homem irado, ele vai querer exercer a sua própria justiça, mas a palavra exorta que devemos viver a justiça de Deus, porque é Deus quem peleja por nós. A vingança pertence a Ele. Nós vamos ver aqui texto que vai falar sobre isso. Tiago 1:20, por exemplo, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós devemos, na mesma nova aliança, exercer a justiça, a misericórdia e a fé que vem de lá, da antiga aliança, do Antigo Testamento, como Jesus mesmo retratou aí em Mateus 23, 23. Outro exemplo é que na graça, na lei de Cristo foi conservado, são alguns preceitos da lei. Você vai ver ali, por exemplo, em Mateus 19, 16, a partir do versículo 16, o jovem rico, indagando a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele queria herdar a vida eterna e o que ele deveria fazer. E Jesus vai dizer a partir do versículo 17 ali, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele então pergunta a Jesus, quais são os mandamentos? Jesus faz questão de dizer para ele, justamente trazendo até da antiga aliança, do Antigo Testamento, que já existia, Jesus vai repetir para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o jovem rico, ele iria viver debaixo da graça, debaixo da lei de Cristo, com os mandamentos e com a lei que procedia agora de Cristo. Ele não estava sem lei, porque estava debaixo da graça, porque estava debaixo dos ensinamentos de Jesus. Ele estava com lei, mas não mais vivendo segundo a lei do Antigo Testamento. Então, algumas coisas, algumas ordenanças, alguns mandamentos foram trazidos para a nova aliança. Na nova aliança, ou seja, na graça, na lei de Cristo, nós precisamos vencer o mal. Mas como vencer o mal?
Primeiramente, nós devemos vencer o mal que há inclusive dentro de nós. E depois procurarmos vencer o mal naqueles que tentam nos fazer algum mal. Como diz lá em Levítico 24:19, é olho por olho, dente por dente. Aquilo que o teu próximo te fizer, você vai retribuir com a mesma moeda. Está lá, em Levítico 24:19 e 20. Mas vamos ver o que diz aqui agora em Romanos 12, versículo 17. Dá para baixar só um pouquinho. Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, 17 em diante, a palavra de Deus vai dizer assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, o que você acha? É fácil vencer o mal com o bem? Você acha que é tranquilo estar vencendo o mal diante de uma pessoa que está ali tentando lhe fazer o mal, desejando o mal para você, você ir fazer o bem? Claro que não é fácil vencer o mal com o bem. Mas Deus nos deixou justamente este desafio para serem cumpridos. Combater o mal fazendo o bem. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida próspera? Cumpra essas ordenanças de Deus. Com certeza, você cumprindo essas ordenanças de Deus, você vai ter vida abençoada, feliz, vida próspera. Não é fácil retribuir o mal com o bem, se seguirmos os impulsos da carne, mas se seguirmos os impulsos do Espírito de Deus, as coisas vão se tornando fáceis. Mas se nós formos buscar no nosso eu, querer fazer o bem, sem se fortalecer em Deus, sem se fortalecer no Espírito, nós não iremos conseguir. Por isso precisa-se haver uma maior comunhão nossa para com o Senhor, na leitura, na oração e na vida prática, procurando fazer a vontade de Deus, para que nesses momentos nós tenhamos a força que não vem de nós mesmos, mas vem do Espírito de Deus, para combatermos o mal fazendo o bem. Em Romanos 7:18, por exemplo, Romanos 7:18, 19 e 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Mesmo depois de convertidos, o pecado ele continua habitando na nossa carne. Mas o que vai fazer esse pecado não aflorar? O que vai fazer nós não nos tornarmos pecaminosos dia após dia? É nós nos enchermos, nós nos alimentarmos do Espírito de Deus. Como anda a sua comunhão com Deus? Como anda a sua caminhada com o Senhor? Porque se você não estiver na comunhão com o Senhor, não estiver numa caminhada dia a dia com Ele, você não vai ter forças para combater o mal com o bem. Como diz a palavra, não se deixe vencer do mal, não seja vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando é que nós somos vencidos pelo mal, querido? Quando é que o mal nos vence? É quando alguém nos faz mal e nós revidamos com a mesma moeda. Nós estamos nos deixando, nos permitindo sermos vencidos pelo mal. Porque quando nós fazemos a mesma coisa que a outra pessoa nos fez, quando nós nos retribuímos com o mal que o outro nos fez, nós estamos nos tornando tão ruim quanto aquela outra pessoa que nos fez mal. Mas a palavra está dizendo: não te deixes vencer do mal, mas procura vencer o mal fazendo o bem. Porque Deus, meu irmão, é luz, e nele reside todo o bem. Então temos que combater todo desejo, todo e qualquer desejo pecaminoso que habita em nós. Para quê? Para agradarmos a Deus, para recebermos de Deus as suas bênçãos,
para ter uma vida próspera diante do Senhor. Não podemos viver como se estivéssemos debaixo da lei do Antigo Testamento, que diz lá, olho por olho, dente por dente. Não. Mudou, tudo se fez novo. Na nova aliança, os conceitos, os preceitos, os estatutos são outros, as ordenanças são outras. De que forma que Deus, por exemplo, venceu o mal? Deus venceu o mal fazendo o bem, movido unicamente pelo amor. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4,8 vai dizer que aquele que não ama a Deus, aquele que não conhece a Deus, não ama a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8 vai dizer isso. Que aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus vence o mal justamente fazendo o bem, movido pelo amor. Amor a quem? A nós. Amor a mim, amor a você. Lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que Deus tinha. Então Deus vence o mal pelo amor. Pelo amor, não foi guerreando, não foi fazendo mal. Deus é justiça, vai haver o dia de juízo final. Então Deus retribui o que? O mal com o bem. Deus vai nos retribuir com o bem o mal que nós fazemos cotidianamente a Ele. Até mesmo na salvação, nós merecíamos a salvação? Não, mas Ele retribui todo o mal que o homem fazia, dando o seu Filho, praticando o bem. Isso é que se chama graça, retribuir o mal com o bem, estender a mão, dar uma nova chance àquele que justamente está nos fazendo algum mal. Isto é o que Deus quer, isso é o que Deus vai sempre esperar de cada um de nós. O que é que Deus espera de mim e de você, queridos? Que nós sejamos semelhantes a Ele. Olha, não é à toa que Ele vai dizer lá em Gênesis, né, quando vai fazer o homem, Gênesis 1,26, Ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não é à toa. Ele quer isso de nós, que nós sejamos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando nós retribuímos o mal com o mal, nós não estamos sendo conforme a imagem e a semelhança de Deus. Mas se você quer ser conforme a imagem do Senhor e a sua semelhança, é isso que Ele espera de nós, que nós possamos combater e vencer o mal justamente fazendo o bem. E quando você faz o bem, combatendo o mal que outro está fazendo a você, você está levando uma grande oportunidade daquela pessoa conhecer a Jesus e ter a sua alma salva. Você está pregando, em outras palavras, dizendo, você está pregando para aquela pessoa. Você tem retribuído o mal com o bem? De que forma você tem agido na sua vida? Você tem retribuído aqueles que têm te feito mal, praticando o bem para com eles? Não estamos falando aqui da pessoa que você ama, da pessoa que você gosta, porque a pessoa que a gente gosta, a pessoa que a gente ama, é fácil. É fácil nós fazermos o bem a quem amamos, a quem nós gostamos, mesmo que esta pessoa esteja nos fazendo algum mal. Mas nós gostamos, nós amamos. Uma mãe, por exemplo. Uma mãe, por mais que o filho a maltrate, por mais que o filho fale coisas horríveis dela e faça coisas para machucá-la, ela vai continuar amando aquele filho. Inclusive, às vezes, é o filho que ela mais ama, é aquele que mais a maltrata. Porque os outros estão, digamos assim, estabilizados. Os outros estão tendo uma vida equilibrada, mas aquele coitado ali está desequilibrado, está todo down. Ele não está com a vida dele estabilizada. E às vezes é aquele ali que a mãe vai ter o maior cuidado, vai ter o maior carinho. Muitas vezes é aquele que a mãe vai mais amar. Justamente porque está debaixo dos seus cuidados. Mas a pergunta que eu te fiz aqui, se você tem retribuído às pessoas que têm te feito mal com o bem. E eu quis te explicar justamente que eu não estou falando daquelas pessoas que você ama, como uma mãe, por exemplo, ama um filho, e por mais mal que ele lhe faça, ela vai continuar amando do mesmo jeito. O amor de Deus, por exemplo, é infinitamente maior do que o nosso, de que qualquer mãe.
chega até a ser comparado com o amor de uma mãe na Bíblia. Lá em Isaías 49:15, por exemplo, a palavra de Deus vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Chega até a comparar com o amor de uma mãe. Mas eu estou te falando aqui que o desafio que o próprio Jesus nos coloca é de nós fazermos o bem a todos, aqueles que amamos, aqueles também que não amamos. E Jesus ainda vai além disso. Jesus chega a dizer que nós devemos fazer o bem até aqueles que se levantam como nossos inimigos. Não somente aos que amamos, até aqueles que nós não amamos, mas além destes, devemos fazer o bem até aqueles que se levantam como nossos inimigos. Mateus 5:43, Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, quando Jesus diz aqui, sede vós perfeitos, entenda, não é perfeição no sentido de nunca errar, de ser perfeito, que eu nunca vou cometer o erro. O homem pode ser perfeito diante de Deus? Pode. Nós muitas vezes dizemos assim, não existe ninguém perfeito, nem mesmo diante de Deus, nem aqui na terra, diante dos homens. Mas há uma perfeição que você pode atingir diante de Deus, e é essa perfeição que Jesus quer que nós atinjamos. Ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Segundo o conceito aqui de Jesus, nós vamos entender que perfeito não é aquele que nunca erra, porque o homem já nasce no pecado, já nasce pecaminoso. Mas no conceito de Cristo não é aquele que nunca erra, mas é aquele que ao errar, ele vai reconhecer os seus erros, vai confessá-los diante de Deus com um coração arrependido. Esse é o homem perfeito que Deus quer, que reconheça os seus erros. Como é difícil uma pessoa reconhecer os seus erros, não é mesmo? Nós às vezes lidamos com pessoas, todos nós, lidamos com pessoas que muitas vezes você está mostrando ali o erro, que ela errou, e como é difícil aquela pessoa reconhecer que errou. Se ela falasse simplesmente assim, eu errei mesmo, desculpa, estava resolvido todo o problema. Mas quantas discussões são geradas, quantas brigas, quantas contendas são geradas, porque aquela pessoa quer provar para outra que ela errou, o que ela fez estava errado, e aquela que de fato errou, ela não quer reconhecer que errou, e fica dando 1001 desculpas, mas não reconhece e muito menos pede desculpa ou perdão para com aquele que ela cometeu erro. Quantas brigas, quantas coisas poderiam ser resolvidas se a pessoa simplesmente dissesse, de fato, eu errei. Então esse é o perfeito diante de Deus, porque é difícil, não é fácil você reconhecer um erro, pedir desculpa, pedir perdão à pessoa, não, é difícil, mas aquele que consegue viver assim e fazer isto, este vai atingindo uma certa perfeição diante de Deus. Não é no sentido de que ele nunca erre, ele vai errar, ele vai sempre errar, enquanto ele tiver vida aqui na terra, ele vai errar diante de Deus, mas ele vai estar reconhecendo o seu erro, pedindo perdão e procurando não cometê-los mais. A gente vê um exemplo disso aí na vida do rei Davi. Pecou, cometeu pecado, mas Davi reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, se arrependeu, confessou diante de Deus, se arrependeu, pediu perdão a Deus e procurou não cometê-los mais. E por conta disso ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Esse é o ponto, queridos. Erramos, pecamos, devemos reconhecer o nosso erro diante de Deus, diante dos homens também, devemos confessá-los, pedir perdão. E outro ponto importante, não voltar a cometê-los mais.
Porque é complicado aquela pessoa que erra sempre nos mesmos erros, nos mesmos pecados. A gente fica até às vezes questionando, será que aquelas outras vezes todas que pediu perdão, que pediu desculpa, será que de fato aquela pessoa se arrependeu? Será que houve realmente um arrependimento que foi gerado no coração daquela pessoa? A gente fica a imaginar, porque reincide nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Você vê que Davi nunca mais cometeu aquele pecado de adultério com Batseba, que ele havia cometido com Batseba. E ele, além do pecado do adultério, ele manda então matar o marido de Batseba. Ele planeja ali uma emboscada para que o marido daquela mulher fosse morto. Você não vê mais Davi cometendo um adultério. Então, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver isso aí em Atos 13, 22. Na parte A, o texto já vai dizer assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O próprio Senhor, ele vai dizer isto: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que irá fazer toda a minha vontade. Querido, mesmo pecando, mesmo cometendo pecados, cometendo falhas, cometendo erros, Davi conseguiu fazer toda a vontade de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele se restaurava dos seus erros. Ele errava, aprendia com os erros, reconhecia os seus erros, confessava, pedia perdão a Deus, se reconciliava de novo com o Senhor e voltava à comunhão que ele tinha com Deus. Atos 13, 22, o próprio Senhor vai dizer que Davi era um homem segundo o seu coração. Então que eu e você também sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Seja você também um homem, seja você também uma mulher, segundo o coração de Deus, para fazer cumprir na sua vida toda a vontade do Senhor, como ele disse, se referindo ao seu servo Davi. Então, queridos, o nosso desafio qual é? O desafio que o próprio Jesus nos coloca diante de nós é de fazer o bem até mesmo àqueles que se levantam como nossos inimigos. Ele não está falando para você fazer o bem à pessoa que você ama, mesmo que ela lhe maltrate. Ele não está falando para você fazer o bem àquelas pessoas que você não ama, que não gosta. Ele vai muito além do que isso. Ele está dizendo para nós fazermos o bem até mesmo aos nossos inimigos. Mateus 5, versículo 44, você confere isso aí. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele diz o para quê. Ele vai dizer o porquê. Para quê? No versículo 45 ele continua respondendo: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Você quer se tornar filho de Deus? Porque nós vivemos em uma cultura que todos dizem que são filhos de Deus. No sentido de que fomos criados por Deus, realmente, todos são filhos de Deus nesse sentido. Mas filhos no sentido de obter a herança que Deus vai deixar, nem todos vão herdar a herança de Deus. Nem todos vão ser herdeiros de Deus. Nesse sentido é que nós precisamos nos tornarmos todos filhos de Deus. Quem são os herdeiros, por exemplo? Quem são os herdeiros legítimos daquilo que o pai deixou? Os filhos, né? Não apenas aqueles que ficaram ali debaixo dos seus cuidados. Quando morre um pai de família, quem são os herdeiros legítimos? São os que são filhos naturalizados, filhos mesmo. Ele pode criar ali mais dezenas de crianças, mas podem estar até debaixo de seus cuidados, mas se não foram constituídos legitimamente como filho, não vão herdar. Você quer se tornar um herdeiro de tudo que Deus deixou para você, de tudo que Deus tem, de tudo que Deus possui? Você pode se tornar um herdeiro de Deus, mas você precisa se tornar um filho de Deus. De que forma nós vamos nos tornarmos filhos de Deus? Jesus já dá uma dica aí em Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. É preciso o quê? Amar os nossos inimigos e orarmos por aqueles que estão nos perseguindo, por aqueles que nos perseguem. Se você não é capaz de olhar para o seu inimigo com um olhar de compaixão, desejando até o bem para ele, por mais que ele deseje o mal para você, você não vai nunca se tornar um filho de Deus. Quais as consequências de não nos tornarmos filho de Deus?
não vamos herdar o que Deus tem para nos dar. Por exemplo, Deus tem uma vida abençoada para todos nós. Se não nos tornarmos filhos dele ainda aqui nessa terra, nós não vamos herdar essa vida abençoada. Deus tem uma vida eterna para cada um que recebe o Filho dele como Senhor e Salvador. Se você não se tornar filho de Deus, você não vai ter essa vida eterna. Nós precisamos nos tornarmos filhos, aceitando Jesus como Senhor, Salvador de nossas vidas e praticando a palavra que Ele nos deixou. Se Ele manda amar os nossos inimigos, vamos olhar para eles com olhar de compaixão, com olhar de brandura, desejando que ele saia daquela vida. Aqueles que estão nos perseguindo, vamos orar por eles, desejando o bem para cada um deles. Eles ainda não descobriram o que você já descobriu. Eles ainda não chegaram onde você já chegou. Eles ainda não obtiveram o que você já obteve, Jesus na sua vida. Enquanto a luz não chegar até eles, eles são dignos de compaixão. Então, queridos, você quer se tornar um herdeiro de Deus, para possuir o que Ele tem, torne-se um filho do Senhor. De que forma? Vencendo o mal com o bem. Tudo que vier de ruim, você retribua, arrebata, fazendo o bem para aquela pessoa. Não adianta você querer retribuir o mal com o mal, porque você vai se tornar uma pessoa tão ruim quanto aquela pessoa que está lhe desejando também o mal. Vamos cumprir as ordenanças de Deus. Mateus 5,38, o próprio Jesus também chega a dizer assim: olha o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas àquele que deseja que lhe emprestes. São mandamentos deixados, meu irmão, para não retribuirmos o mal com o bem, para nos tornarmos filho do Pai Celestial. Vencer o mal com o bem não é resistir justamente ao perverso. Você quer vencer o mal com o bem? Não resista. Se possível, até abençoe a vida daquele que está ali querendo tirar o que é seu, lhe assaltando, lhe roubando. Abençoe. Pronuncie palavras de bênção sobre aquela pessoa. Mas geralmente o que é que acontece? A pessoa vem tirar o que é nosso, vem nos assaltar, vem nos roubar, e muitos, infelizmente, ficam apegados às coisas materiais. Tentam resistir. A pessoa leva o celular e está escondendo o que ele tem também de valor lá no outro bolso, dinheiro. A palavra de Cristo está dizendo, olha, no versículo 40, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Naqueles dias os judeus vestiam a túnica e também a capa. Tinha essas duas roupas. Se o ladrão levasse a túnica, Jesus está dizendo, deixa também ele levar a capa. Ao que quer te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, mas não resista ao perverso. O ponto de destaque aqui do texto que Jesus nos dá é que nós não devemos resistir ao perverso. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo lá em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal fazendo o bem. Vença o mal com o bem. Deus irá nos restituir toda a perda, meu irmão, desde que nós cumpramos o que está escrito na sua palavra. Queridos, Deus só não vai restituir o que nós perdermos se nós agirmos fora da sua palavra. Se você agir em conformidade com a palavra de Deus, você pode ficar tranquilo que Deus vai te restituir tudo aquilo que você perdeu, e eu acredito que até muito mais. Agora nós vamos ver como vencer o mal que está dentro de cada um de nós. Nós todos temos o mal dentro de nós, habitando na nossa própria carne. Nós falamos aqui daquele mal que vem de fora para dentro e o mal que está de dentro para fora. Como vencer esse mal? Porque o próprio apóstolo Paulo vai confessar lá em Romanos 7,18, dizendo o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha só o que Paulo diz aí.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então Paulo lutava contra algo que ele não gostaria de fazer, mas ele acabava fazendo. E ele confessa aqui que na sua carne não habitava bem algum. Por quê? Porque o querer o bem estava nele, mas não o efetuá-lo. Porque eu faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Não vamos entrar em detalhes aqui, até porque mesmo o próprio Paulo, a palavra de Deus não revela o que é que ele não gostava de fazer e ele acabava fazendo. O fato é que todos nós temos desejos ruins muitas vezes, desejos maus, desejos pecaminosos que brotam de dentro de nós, brotam do nosso coração. Então como que devemos vencer o mal que está brotando de dentro de cada um de nós? É claro que nós vamos vencer o mal que o outro está tentando ou está nos fazendo, retribuindo a ele com o bem, tudo bem, aí nós já entendemos. Mas como vencer o mal que habita em nós, que habita em nossa carne, que está dentro de cada um de nós? Presta atenção, lá em Mateus 15, do versículo 1 em diante, vou ler aqui o versículo 2. Lá em Mateus 15, certa vez os escribas e os fariseus perguntaram a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem. Você sabe o que é que eles estavam querendo dizer aqui? Não era uma questão de higiene. Os escribas estavam ali, os fariseus, censurando os discípulos de Jesus. Não era por questão de higiene de não lavar as mãos. Eles estavam condenando-os por não lavarem as mãos, condenando-os ao pecado. É como se eles estivessem se contaminando com o pecado porque eles não lavavam as mãos quando iam fazer uma refeição. Aí Jesus começa a dar a resposta. Lá no versículo 11, Mateus 15, versículo 11, Jesus vai dizer para eles: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim é o que contamina o homem. Versículo 17 em diante, Jesus continua: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus responde à altura da pergunta que eles fizeram. Eles falaram no sentido de contaminação de pecado. E Jesus está dizendo que o lavar as mãos não é que nós não devamos lavar as mãos, sim, por uma questão de higiene, sim, mas não porque nós estamos pecando contra Deus não lavando as mãos. E Jesus vai explicar que justamente o que contamina o homem, que deixa ele em uma posição de pecaminoso diante de Deus, não é o fato de não lavar as mãos, que isso não contamina diante de Deus espiritualmente com o pecado o homem, mas o que sai da boca vem do coração, e isso sim é o que vai contaminar o homem. É contra este mal que nós devemos lutar, o que procede de nossos corações. Então nós devemos, querido, ter muito cuidado com aquilo que procede, com aquilo que vem dos nossos corações. Por quê? Eu vejo algumas pessoas às vezes dizerem assim: eu faço o que o coração mandar, eu faço o que o meu coração manda, eu sigo o meu coração. Tenha cuidado, porque o próprio Jesus está dizendo aí que o que sai da boca não contamina o homem, mas aquilo sim que procede do coração, isso sim vai trazer contaminação à vida do ser humano diante de Deus. Cuidado com aqueles que dizem que faz o que o coração manda. Devemos ter muito cuidado. Lá em Jeremias 17, versículo 9, por exemplo, vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você acha que conhece o coração? Você não conhece. A própria palavra de Deus não mente, e ela está dizendo que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Então examine, tenha cuidado, examine os desejos que justamente está saindo do seu coração. Examine se esses desejos que estão vindo do seu coração estão alinhados com a vontade de Deus. De que forma podemos vencer o mal que vem de lá de dentro, que vem lá do coração?
De que forma nós podemos estar combatendo esses desejos maléficos, esses desejos ruins que muitas vezes brotam nos nossos pensamentos, que vêm de lá de dentro de cada um de nós. Em resumo, nós vamos combater se aproximando mais de Deus. Quando nós nos aproximamos mais de Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através da prática da palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos conseguindo vencer todo este mal que há, muitas vezes, em nós, que está habitando em nossa carne. Queridos, quando nós nos alimentamos, quando nós não nos alimentamos de Deus, da sua palavra, de uma vida de oração e de uma vida de temor, procurando praticar a palavra de Deus, as coisas ruins que há na nossa carne, elas vão brotar. O próprio Paulo disse que na nossa carne não habita bem algum. Mesmo você entregando sua vida para Jesus, mesmo você sendo uma pessoa de Deus, na sua carne não habita bem algum. O que é que vai conseguir mortificar os desejos ruins, os desejos maus que habitam na nossa carne? É a nossa comunhão com o Senhor. Quanto mais próximos nós estivermos da luz, mais dissipadas serão as trevas dentro de nós. Nós precisamos nos aproximarmos da luz para que essas trevas venham a ser dissipadas cada vez mais. Como combater o mal que muitas vezes procede de dentro de nós? Nós devemos também nos preocuparmos com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, com aquilo que nós vemos. Por que Davi pecou? Era porque Davi tinha uma vida pecaminosa, uma vida afastada da comunhão com Deus? Não. Eu acho que não tinha ninguém que tivesse mais comunhão com Deus do que o rei Davi. Mas um belo dia em que o seu exército foi para a guerra, ele foi dar uma volta no pátio do palácio. E o que foi que ele encontrou no pátio do palácio? Uma mulher lá embaixo se banhando, despida, muito bonita, muito formosa. E ele não se conteve. Aquilo que os seus olhos viram, ele desejou. Mandou imediatamente seus oficiais ir buscar aquela mulher, teve relações com ela, armou para que seu marido fosse morto. E muitos de vocês já conhecem a história do rei Davi. Então, cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Davi foi atraído pelo que ele viu. Era um homem cheio da comunhão, cheio do Espírito de Deus, mas o que ele viu, ele não se contentou. Ele não conseguiu controlar aquilo que seus olhos viram. Lá no Salmo 101, versículo 3, vai justamente dizer assim, Salmo 101, versículo 3, não porei coisas más diante dos meus olhos. O salmista sabia disso, que se ele colocasse coisas ruins, o que é que nós às vezes estamos colocando diante dos nossos olhos na televisão, na internet? De que forma nós estamos conseguindo combater o mal, vencer o mal que há dentro de nós com o bem? Colocando coisas ruins? O salmista está dizendo, não porei coisas más diante dos meus olhos. O próprio Jesus vai trabalhar essa questão lá em Mateus 6, versículo 22, Jesus vai dizer assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Um corpo em trevas, meu irmão, um corpo em trevas é um corpo sem paz, é um corpo sem alegria, é uma pessoa que vai viver angústias, tribulações o tempo todo, é uma pessoa que vai até viver mais enferma do que sadia. Não que o Filho de Deus não tenha enfermidade, tem, mas uma coisa é você viver mais enfermo do que sadio. Um corpo luminoso, porque você coloca seus olhos no que é bom, principalmente seus olhos devem estar voltados para aquele que é o autor salvador de nossas vidas, que é Jesus. Se os teus olhos forem bons, o próprio Jesus diz aqui em Mateus 6,22, todo o seu corpo será iluminado, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará todo em trevas, e um corpo em trevas não há quem suporte. A pessoa chega ao ponto de desejar tirar a própria vida, porque está densas trevas dentro de si.
vamos combater também o mal que há dentro de cada um de nós, que habita em nossa própria carne, com o bem. E esse bem é você buscar fazer a vontade de Deus na sua vida. 1 João 2, versículo 15 até o 17, ainda vai falar também sobre a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos. 1 João 2,15, eu vou estar encerrando aqui, vai justamente dizer assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? Que Deus esteja aí abençoando a sua vida, lhe dando condições de você estar combatendo todo e qualquer mal, fazendo o bem. Seja o mal vindo, oriunda de outra pessoa, ou seja o mal saindo de seu próprio coração. Que Deus te dê condições, que você busque essas condições em Deus, em Jesus, entregando sua vida para Jesus, recebendo-o como Senhor, como Salvador da sua vida, para que Ele te dê forças para combater todo e qualquer mal com o bem. Amém? Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, pela Tua palavra aplicada em nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte, dê a cada ouvinte condições de combater todo o mal que está vindo sobre a sua vida, praticando o bem que há na Tua palavra, Senhor. Nos dê uma semana e mais um dia, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.